Meu tema, senhor presidente, é um comentário ao discurso, ao pronunciamento que a presidente Dilma Rousseff fez à nação na data de ontem, por ocasião da comemoração do 1º de maio. Um discurso de cerca de 11 minutos e 40 segundos de duração. É o 13º discurso que a presidente faz em cadeia nacional. E um levantamento feito pelo jornal O Globo registrou que o seu antecessor, o presidente Lula, tido e havido como excessivamente loquaz, havia atingido essa marca de 13 pronunciamentos ao cabo de 5 anos de governo, pois na metade desse lapso de tempo, a sua sucessora já atingiu essa marca, 13 pronunciamentos. Ela se pronuncia quantas vezes achar conveniente, mas nesse pronunciamento, que foi feito num tom, aliás, mais sóbrio do que costuma ser, ela mistura uma infinidade de temas. Falou de geração de emprego, geração de renda, falou de educação, de royalties do petróleo, falou de tributos e dedicou uma passagem rapidíssima à inflação, como gato correndo sobre brasas. Destes 11 minutos e 40 segundos, 27 segundos exatamente foram dedicados à inflação. E ela foi enfática ao dizer que o compromisso do seu governo com o combate à inflação é permanente, é obstinado, é inarredável, é constante. Infelizmente, senhor presidente, também nesse tema, os atos do governo contradizem as suas palavras. Eu ocupei a tribuna há pouco tempo atrás para registrar, para a nossa tristeza, que o IPCA acumulado nos últimos 12 meses havia estourado o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, atingindo a 6,59%. O governo, diante da inflação, dá sinais contraditórios. Me dá a ideia da barata tonta. Vai para cá, vai para lá, não sabe o que fazer. Uma entrevista recente do secretário Arno Agustin, concedida ao jornal Valor Econômico, de uma certa forma representa o governo jogando a toalha diante da necessidade de manter superávites primários, que é, até que seja mudada a política econômica, um dos pilares da estabilidade. Pode ser que seja mudada, mas por enquanto é este. Só que, na prática, o secretário Arno Agustin, de alguma maneira, na entrevista que concede ao jornal Valor, minimiza a importância da manutenção do superávit primário. Já um dos ministros mais próximos da presidente Dilma, o ministro Fernando Pimentel, também em uma declaração recentíssima, faz uma afirmação curiosa de que, segundo as características do Brasil, não sei que características seriam essas no pensamento do ministro, o nosso padrão de inflação é de 5% a 6% ao ano. Espantoso. É mais alto do que todos os países desenvolvidos, os países emergentes. E não se dirá que esta inflação, neste patamar preconizado como normal, caracterizado como normal pelo ministro do Desenvolvimento, seja algo que se promova ou que se tolere para manter um alto nível de crescimento. Porque, evidentemente, o nosso produto interno bruto cresce para baixo, porque cresce menos do que o aumento vegetativo da população brasileira. No ano passado, nós só havíamos perdido para o Paraguai. Creio que esse ano o Paraguai vai passar à nossa frente, nós perderemos para a Venezuela em matéria de raquitismo do PIB. E o governo visivelmente está perdido diante dessa situação. Procura desenvolver, procura injetar recursos na economia que vão para o consumo.
desonera setores, setores da produção, tira tributos dos setores da produção para, com isso, promover o aumento de investimento, promove o aumento de consumo. Consumo que é atendido basicamente pelo aumento das nossas importações. Com isso, a nossa balança comercial se deteriora. As nossas contas externas apresentam números extremamente preocupantes. E nem por isso cresce o investimento no nosso país. A presidente passa rapidamente sobre o tema, preferindo fazer uma manifestação de cunho triunfalista, como tem sido, aliás, a regra dos seus últimos pronunciamentos. Mas ela se referiu ao tema da educação. Já havia se referido, meu caro senador Cristóvão Buarque, no dia 30, quando ela anunciou a edição de uma nova medida provisória para que os recursos do pré-sal sejam destinados exclusivamente à educação, já antevendo a perda da eficácia desta medida provisória que está hoje sob a análise do Congresso e enfrentando enormes dificuldades para a sua tramitação, dificuldades que vêm, aliás, da base do governo e não da oposição. Ela, ao dizer que vai editar a nova medida provisória, ela diz o seguinte: nessa questão de educação, nós somos teimosos, insistentes. É o caso de se perguntar, meu caro senador Requião, quem é o sujeito desse verbo. Nós somos teimosos, persistentes. E mais, a presidente faz um apelo, já no dia de ontem, ao povo brasileiro, aos cidadãos brasileiros, para que cobrem dos seus parlamentares, senadores e deputados, para que eles ajudem a presidente a aprovar a destinação dos recursos do pré-sal para a educação. Ora, o senador Cristóvão Buarque acaba de desmontar aqui na tribuna esta mistificação. O que nós temos aqui, e que caminha a duríssimas penas e provavelmente perderá a eficácia por decurso do tempo, é uma medida provisória que destina uma parte dos royalties do petróleo, cerca de 20% ou 22%, que é a parte que cabe à União. E não são os recursos do pré-sal, não. São os recursos extraídos dos poços de petróleo perfurados em regime de concessão. O regime do pré-sal, o pré-sal vai obedecer a um novo regime jurídico, em má hora adotado pelo governo federal em 2008, com a aprovação do Congresso, contra o nosso voto, que é o regime da partilha. O grosso do pré-sal será extraído mediante partilha. Isto se conseguirem fazer as licitações dos novos blocos para exploração do pré-sal. O que existe hoje de camada do pré-sal explorado em regime de concessão é uma parte mínima. Quando o pré-sal estiver efetivamente produzindo o que se espera que ele venha a produzir, a quantidade de petróleo com que o governo acenou na campanha eleitoral da presidente Dilma, o grosso desses recursos vai começar realmente a ser extraído em 2020. E a essa altura, a parte que diz respeito aos contratos de concessão, que é esta parte destinada à educação pela medida provisória da presidente Dilma, não é mais do que 2% do conjunto. Então, nós estamos diante de uma mistificação. Não tem outro nome. Ora, se a presidente Dilma faz um apelo para que os deputados, que os eleitores convoquem os seus representantes para aprovar a medida provisória que ela vai editar. Eu convoco a presidente Dilma a aprovar o projeto de lei que está tramitando no Senado e que já foi aprovado na Comissão de Educação sob a sua presidência, senador Roberto Requião, projeto da autoria do senador Cristóvão Buarque e minha. Se quiserem, emendem, mudem, mas está aqui, está tramitando.
Ela dispõe de uma maioria parlamentar oceânica, avassaladora. E se é tão persistente, teimosa, insistente, por que não apoiar o projeto que já está aqui? Por que não, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência fez essa pergunta? Isso tem, aliás, uma história. A persistência, a insistência é sua, senador Cristóvão Buarque. É também do senador Gereissati e da maioria dos senadores que apoiaram esse projeto, que foi apresentado aqui no Senado em 2008, que é o PLS 268 de 2008, que exatamente já continha os pilares básicos do projeto atual, que é a destinação dos recursos dos royalties a um fundo para que esses recursos não se dissipem, cujo rendimento seria aplicado em educação básica e em inovação. Todo o delineamento desse projeto já foi apresentado, já havia sido apresentado em 2008. Diga-se de passagem que o então senador Aloysio Mercadante, na discussão desse projeto aqui no Senado, manifestou o seu apoio à ideia, mas a maioria governista rejeitou. Aliás, o senador Mercadante, em entrevista que concedeu a nós, senador Cristóvão Buarque e a mim, manifestou mais uma vez o seu apoio à nossa ideia, já ministro da Educação. Mais ainda, senhores senadores, o presidente Lula, em 2010, ao analisar o projeto de lei que criou o Fundo Social, vetou exatamente o dispositivo do projeto que destinava 50% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação. Então, quem é persistente, quem é insistente nessa matéria? Seguramente não é o governo. Seguramente não é o governo. Os recursos que poderiam advir deste mecanismo engendrado pelo senador Cristóvão Buarque, pelo senador Tasso Gereissati e depois com a minha colaboração nessa legislatura, caso as projeções de exploração do pré-sal se concretizem, o fundo previsto pelo projeto poderia chegar a uma capitalização acumulada de aproximadamente 115 bilhões de reais em 2010. Não é pouca coisa. Dá para financiar o fundo, dá para financiar o piso nacional de professores, dá para financiar uma carreira de magistério, de tal maneira que os professores, ao ingressarem na sua profissão, ao serem nomeados depois do primeiro concurso, possam antever uma progressão funcional mediante realização de provas, de concursos, à semelhança do que ocorre na universidade, que permitiria a eles ascender na profissão, concluir a carreira com uma remuneração muito maior do que aquela do seu ingresso. Nós teríamos recursos para a inovação, nós teríamos recursos para a educação infantil, que é profundamente deficitária em nosso país. Claro que não resolveria tudo, mas seria uma enorme contribuição que essa casa poderia dar. Por isso, senhor presidente, é que faz sentido a minha pergunta: quem somos nós, os insistentes e os persistentes na ideia de destinar recursos do pré-sal à educação? O que o governo tem... Eu sou, no entanto, senhor presidente, pessimista quanto à possibilidade da presidente vir a apoiar a nossa iniciativa, senador Cristóvão Buarque. É preciso, nessa matéria, ter sempre o otimismo da vontade temperado pelo pessimismo da razão, como diria Romain Rolland, citado mais tarde numa passagem célebre de Antônio Gramsci. Por quê? Porque a presidente Dilma tem o costume de usurpar iniciativas parlamentares e transformá-las em medidas provisórias. É uma espécie de grilagem de ideias alheias. Tivemos um caso recente agora, ainda há pouco, quando uma
emenda a uma medida provisória editada pela presidente em 2012, uma emenda de autoria do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, propunha a isenção de tributos da cesta básica. A presidente vetou. Vetou para, logo depois, editar uma medida provisória com esse mesmo conteúdo e anunciá-la, não perdendo a ocasião, aliás, de anunciá-la com todo o estardalhaço competente, aliás, que o grande mentor e cérebro desse governo, que é o marqueteiro João Santana, é capaz de fazer. Não é? Mas, por isso, senhor presidente, aqui eu não acredito, tenho séria desconfiança de que a presidente não aproveitará a nossa ideia. Talvez, espero, aí sim, tomara que ela venha editar uma medida provisória com esse teor. Eu ficaria feliz até da nossa ideia ser usurpada, da nossa terra ser grilada para uma coisa, em nome de uma coisa boa para o nosso país. O fato, senhor presidente, é que nessa matéria da educação, assim como do tema da inflação, como em tantos outros, o que se vê nesse governo é uma total contradição entre palavras e atos. Agora mesmo, senador Requião, nós estamos analisando na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de resolução que visa a disciplinar as alíquotas interestaduais, competência exclusiva do Congresso Nacional, alíquotas de ICMS para operações entre os estados. Como é que essa história começa no âmbito do governo? Como é que o governo se apresenta o seu projeto, a sua proposta, o seu desiderato à sociedade e ao Senado? Ele apresenta sob a forma de uma iniciativa visando a acabar com a guerra fiscal e a simplificar o ICMS, reduzindo todas as alíquotas a 4%. Foi universalmente aplaudido, com exceção dos setores que fazem do ICMS um instrumento de política econômica para atrair investimento para os seus estados. Mas a esses mesmos foi oferecida uma compensação sob a forma de um fundo que teria a finalidade de compensar os estados pelas perdas que viessem a sofrer em decorrência dessas mudanças e, ao mesmo tempo, um fundo de desenvolvimento para estimular o desenvolvimento, para dirigir recursos financeiros aos estados, de modo a termos uma política de desenvolvimento regional que viesse a substituir essas políticas um pouco atabalhadas e inconstitucionais adotadas pelos estados sob forma de incentivos ao ICMS sem autorização do CONFAS. Muito bem, essa ideia tramitou e antes já da sua tramitação o governo muda de ideia. Já abre duas exceções. Vamos unificar em 4%, com exceção dos produtos oriundos da Zona Franca de Manaus. Uma segunda exceção, o gás importado que passa por Mato Grosso do Sul. Então, você já não tem mais uma mesma alíquota, você tem duas alíquotas, 4% e 12%. Durante a tramitação, o governo que dispõe de maioria nessa casa muda mais uma vez a condução do processo. Já passa a admitir duas alíquotas, 7% e 4%. Na verdade, já não são mais duas, são 3, 4, 7 e 12. E já não é mais, a exceção já não se circunscreve mais à Zona Franca de Manaus, nem ao gás, que por si só já seria uma enormidade. Agora também estão abrangidos nessa alíquota de 12% as zonas de livre comércio, em diferentes estados da região norte. E mais, os produtos agropecuários, e assim por diante. Então, aquilo que o objetivo inicial, que era simplificar
o nosso sistema de cobrança de ICMS, que já é uma verdadeira balbúrdia, né, e uma complicação quase que incompreensível por alguém que chegasse ao Brasil sem um curso prévio do que seja a nossa capacidade de produzir jabuticabas, agora já é uma coisa que já é algo que torna mais complicado aquilo que já é complicado. O que foi feito para simplificar o complicado está se tornando um mecanismo para complicar ainda mais o complicado, com as bênçãos do governo. Então, é nesse mundo que nós vivemos. O governo diz uma coisa, mas faz outra. Já se viu na votação do caso dos royalties do pré-sal o episódio triste, o episódio constrangedor de que foi palco o plenário da Câmara dos Deputados na sessão no Congresso. A presidente Dilma vetou o projeto aprovado pelo Senado, mas, na sessão no Congresso destinada a apreciar o seu veto, os líderes do governo ficaram rigorosamente calados. Nenhum foi à tribuna para defender a proposta do governo, a posição da presidente Dilma. Então, o governo emite sinais contraditórios. Diz que está combatendo a inflação, mas, por outro lado, o ministro do Desenvolvimento diz que o nosso patamar aceitável é de 5% a 6% de inflação ao ano. Diz que vai destinar os recursos do pré-sal ao petróleo, mas, na verdade, propõe-se destinar uma fração ínfima dos royalties do petróleo à educação. Diz que quer simplificar o sistema tributário e abolir a guerra fiscal, quando perpetua os mecanismos que propiciam, que geram, que alimentam a guerra fiscal. Com isso, o governo vai perdendo a sua capacidade de emitir sinais que orientem a sociedade, que diga que rumo está seguindo. Com isso, nós assistimos a um processo grave, preocupante, de erosão da confiança no governo, da confiabilidade do governo, que só tende a se agravar na medida em que, no afã de se eleger, no afã de se reeleger, a presidente da República cada vez mais enverede por um caminho que é um caminho sem volta e que nos levará, sem dúvida nenhuma, a uma crise muito grave que nós já vislumbramos pela frente. Muito obrigado.